Tem dias que a gente se sente como quem partiu ou morreu. A gente estancou de repente, ou foi o mundo então que cresceu? A gente quer ter voz ativa, o nosso destino mandar. Mas eis que chega a roda viva e carrega o destino pra lá. Roda mundo, roda gigante, roda moinho, roda peão. O tempo rodou num instante nas voltas do meu coração. Professor Paulo Neves, agora é a sua história que nós queremos contar. Uma história tão rica e que Bauru precisa saber. Este homem nasceu para o teatro, sempre fez teatro e a vida toda foi... Como foi que o teatro surgiu na sua vida? Foi pela sua mãe? Foi. É engraçado, né? Eu sou meio ovelha negra da família, né? Por que a questão da ovelha negra? Minha mãe caminhou para o teatro clássico, Sim. né? E eu queria fazer teatro político. Eu estava na faculdade, em 1968, na hora do AI-5, e eu queria fazer um espetáculo que falasse a opressão, a violência que a gente estava sentindo naquele momento. E eu resolvi fazer um espetáculo chamado Yes, Nós Somos Brasileiros, que era uma música que a Yes, Nós Temos Bananas. Isso, mas quem gravou isso, eu lembro que foi o Maurício Ramos. Lembro do Maurício Ramos, que era de Bauru, junto com a Ana Maria. Então, minha mãe caminhou para o clássico e eu queria fazer o social e o político. Entende? Nada comédia, porque eu achava que naquele momento era fundamental pensar-se, né? Então eu comecei a escrever, graças a Deus foi bem, não teve problema com a censura, claro que tivemos problema com a censura. Eles queriam que eu mudasse o nome do Yes, Nós Temos Brasileiros, coisas bobas, né, idiotas, e eu não aceitei, então eles não quiseram mais que eu levasse. Eu já estava fazendo história, 68 o AI-5, em 70 eu fiz um espetáculo dentro da FAFIU, na Faculdade de Filosofia, que era lá na Rodrigues Alves. Eu estava no segundo ano de História, eu fiz primeiro psicossamba. E no primeiro psicossamba, é engraçado esse detalhe, quem estava comigo era o Badê, olha só, Badê, Fredoca, o Escobar, pianista que está no Amazonas hoje tocando, Roberto Magalhães na bateria, e tinha mais um, Fredoca era o Fredoca e o baixo, que às vezes eu cruzo com ele, as filhas foram minhas alunas. Então, a gente montou um espetáculo fora de série, muito bom. E a gente fez uma alusão à psicologia, que é o primeiro psicossamba, e fizemos um trabalho em cima de músicas de Caetano, de Chico e de Adilson Godoy, fazendo homenagem ao Adilson Godoy já em 78, em 70, exatamente, não me esqueço disso. E aí, quando ele encontra, ele me vê, ele abraça, fala: "Nossa, você foi o primeiro cara a pensar em mim em Bauru", que eu achava que não era possível, quer dizer, o Hamilton, o Adilson, né? Bauru, às vezes esquece essas pessoas que são fundamentais. Então eu peguei gente de primeira qualidade para fazer o som, né? E o Badê junto comigo, quer dizer, eles nunca tinham feito teatro, e era muito interessante assim, a gente no meio do espetáculo parava o espetáculo, e as pessoas ficavam: o que será que vai haver, né? Estava lotado o São José, e eu nunca me esqueço, eu falei, parava o espetáculo, eu falei: agora a gente queria convidar Paulo Sérgio Simonetti, eu tenho as fotos até hoje, para que ele possa vir dar a opinião dele. Dar opinião em 70 era um perigo. Dar opinião em 70 é só opinião sobre bolo, né? Alguma coisa, futebol, né? Aí o Paulo, eu tenho
ele estava com gola rolê, no tempo que ele tinha cabelo, eu brinco com ele, no tempo que ele tinha cabelo, Paulo veio, deu a opinião dele, todo mundo depois aplaudiu, tal. Aí foi perguntado para o Paulo se aquilo estava no script. Não tem nada. A gente escolhe um por dia. Né? Então, eu tenho essas fotos estão guardadas. Aí o que aconteceu? Em 72 eu saí da faculdade, 68, 72, isso 4 anos. Aí eu falei, bom, agora está na hora da gente começar a enveredar por espetáculos mais sérios. O grande problema foi que, infelizmente, a gente foi muito perseguido. Quer dizer, esse é um detalhe que não dá para fugir, não dá para fazer média. Né? A gente foi muito perseguido e nessa ação de perseguição, ela exatamente tinha o cunho político, que assim, o Paulo é comunista, o Paulo é subversivo, ou o Paulo é isso. Eles não deixaram dar aula. Quando nós demos aula de educação artística, e o Tuba foi meu aluno, porque Brasília tinha pedido a cabeça, isto é, eu não podia dar aula de história, eu não podia dar aula de conhecimentos gerais, eu não podia dar aula de história de jeito nenhum.